Boa tarde a todos e todas. Obrigado por vocês estarem aqui, ainda que virtualmente. A gente está procurando fazer edições seguidas, né, dessas tardes de conjuntura. Então, essa é mais uma rodada. Hoje o tema é empresas estatais, privatizações e um foco mais na Petrobras, na política de preço da Petrobras e as consequências disso para os consumidores em geral, mas não só, né, para a economia do país. Para tratar desse assunto mais específico, nós vamos ouvir o Clovelmar Caranini, que é um técnico da equipe do Diese aqui do Rio, e na sequência o David Bacelar, que é coordenador da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Porém, eu vou fazer uma introdução mais curta, falando um pouco das estatais em geral. O foco aqui nosso são as estatais federais, mas nós temos muitas estatais em nível estadual e em nível municipal também, né, no país, no Brasil e no mundo. É assim que funciona. Os países que se organizam em nível nacional e subnacional. Nós aqui no Rio, por processo de formação histórica do Estado, nós temos aqui a presença de muitas estatais, e especialmente as chamadas estatais do setor produtivo. Nós temos as maiores aqui, com sede aqui no Rio de Janeiro, que são o Grupo Petrobras e o Grupo Eletrobras. São conjuntos de empresas, né, organizadas na forma de holdings. E, por conta disso, a gente também tem uma presença forte de bases sindicais no âmbito dessas empresas, e o Diese presta assessorias a essas entidades. E, em razão disso, a gente constituiu um grupo de estudos sobre esse tema. Esse grupo tem produzido material a respeito, e produzimos e publicamos recentemente uma nota técnica sobre esse assunto. Eu vou aqui rapidinho projetar para vocês a capa, o folderzinho, só para fazer uma propaganda institucional e convidá-los a tentar entrar no nosso site e ler a nota. É essa a chamada que a gente fez. O nome da nota é Uma Visão Panorâmica das Empresas Estatais Federais e Possibilidades de Atuação no Pós-Pandemia, em que a gente faz uma descrição geral do conjunto das empresas, fala de algumas especificamente, depois discute possibilidades do que fazer a partir das empresas estatais. Nós achamos que um país com as características do Brasil, o Brasil é um país imenso, extremamente desigual. Embora a gente seja chamado de um país em desenvolvimento, talvez o mais apropriado seja dizer que o Brasil, especialmente no período mais recente, né, seja um país subdesenvolvido, tentando sair dessa condição. E nós acreditamos que não é possível fazer isso sem uma ação forte do Estado. Se a gente deixar o processo social ser formado, gerado pelas chamadas livres forças do mercado, sem uma intervenção pesada do Estado, nós teremos mais do mesmo, mais concentração, mais desigualdade, mais subdesenvolvimento, e, portanto, é preciso ter uma presença do Estado para tentar romper com esse ciclo, ou essa história de subdesenvolvimento. E as empresas estatais, assim como autarquias, fundações, ministérios, são um órgão, desculpem, desliguei o telefone, não estava me obedecendo, mas está dizendo que as estatais são, como outros órgãos, instituições que atuam no âmbito do Estado, são instrumentos para que o Estado faça essa intervenção. Isso é assim no Brasil e é assim no mundo todo.
A título de exemplo, a gente, olhando, por exemplo, o que aconteceu ontem, né? O governo incluiu, vinha anunciando isso, mas ontem efetivou e incluiu os Correios no chamado Programa de Parcerias e Investimentos, que na verdade é o programa de privatizações que vem desde o governo Temer. Incluiu os Correios ali, havia incluído a Eletrobras recentemente. Se a gente olha para os países que têm maior PIB no mundo, numa relação de 10 países, quase todos eles têm empresas de correio públicas, ou uma presença forte do Estado nesse setor. É assim na Rússia, é assim na China, é assim na França, é assim na Itália, é assim na Espanha, mas é assim, é no Canadá, é assim também nos Estados Unidos. A USPS, inclusive, não é nenhuma empresa, é uma agência pública e ela tem mais de 400 mil empregados. Só essa empresa de Correios que pertence ao governo americano. Aliás, não é uma empresa, é uma agência. Se a gente olha para o setor elétrico, pensando nos países que têm geração de energia hidroelétrica, que são os maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Afora a China, que é um caso típico, e alguém poderia dizer, bom, mas na China quase toda atividade econômica é controlada pelo Estado. Mas os outros países que vêm nessa sequência dos maiores, com raríssimas exceções, também têm o controle dessas empresas na mão do Estado. É assim na França, é assim no Canadá, é assim na Noruega, é assim na Índia, é assim na Rússia. E isso acontece em inúmeros países. Mesma coisa na área de petróleo e gás. Pegar os países que são os maiores produtores de petróleo e gás do mundo, numa lista de 10, eu estava conversando com o Clovelmar, 8 dos 10 são países em que as empresas estatais ou são de atuação única, atuam sozinhas nesse segmento, ou têm uma presença que é a maior dentre todas as empresas que atuam ali. No Brasil, também as empresas estatais são importantes. E é por isso que a gente tem tentado fazer esse debate no sentido de preservar aquilo que resta. Houve uma primeira leva de privatizações nos anos 90, esse processo foi relativamente interrompido, mas voltou com força a partir de 2016. Nós temos, olhando historicamente, empresas estatais que contribuíram muito para o processo ou para a tentativa de desenvolvimento do país, foram muito importantes nos ciclos de crescimento econômico mais sustentado, porque com os seus investimentos geravam demanda e arrastavam uma quantidade muito grande de empresas fornecedoras, contribuindo para essa dinamização da atividade econômica. São importantes, foram muito importantes na produção de ciência e tecnologia, na introdução de inovações tecnológicas, isso para dar alguns exemplos, eu não vou me alongar muito aqui. E nós consideramos, essa nota técnica fala um pouco sobre isso também, que essas empresas, as remanescentes, ainda podem cumprir um papel muito importante nesse momento seguinte, seja para contribuir para a recuperação da atividade econômica, mas pensando em médio e longo prazo, seja para tentar promover o tão esperado desenvolvimento socioeconômico do país. Os bancos públicos podem contribuir muito em fazer o crédito chegar em todo o país para as empresas, para ampliação de capacidade, investimentos de médio e longo prazo. As empresas estatais podem também contribuir com o seu peso no investimento público. Eu vou só rapidinho aqui mostrar uma tabelinha para vocês, para exemplificar o que eu estou falando, para vocês verem a importância que as empresas estatais podem vir a ter, inclusive na formação da demanda agregada no país. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Isso aqui são as 2 últimas décadas, 2000 a 2019, são quinquênios, 4 quinquênios. A gente tem aqui na primeira coluna os valores médios, né? Médios anuais de investimento em milhões de reais, valores constantes de dezembro de 2020. E o que a gente percebe é que no quinquênio 2010-2014, a gente tem o maior valor. Não coincidentemente, é o período em que a gente tem a maior taxa de investimento
que alcança 20,5%, que inclusive é uma taxa abaixo das nossas necessidades, mas foi a mais alta em todo esse período. O investimento das estatais também foi o mais alto nesse período, e o investimento das estatais como relação dos investimentos em geral também foi o mais alto nesse período, que foi o período também que a gente teve uma taxa média de crescimento da economia mais elevada. Então, eu não estou estabelecendo aqui uma relação de causa e efeito, mas fica evidente uma associação muito forte entre o investimento das estatais e o investimento agregado do país e, consequentemente, o nível de atividade, geração de renda, geração de emprego na economia. Então, essas empresas têm essa importância e têm também importância, se a gente pensar do ponto de vista qualitativo, em promover mudanças mais estruturais. Um exemplo também, pegando Petrobras e Eletrobras, porque é uma coisa que tem sido discutida em nível internacional. Estamos passando por um processo da chamada transição energética, tentando migrar de matrizes energéticas mais sujas, mais poluentes, que provocam mais o efeito estufa pela emissão de gases, para matrizes mais limpas, baseadas em fontes alternativas, né? Isso não pode ser feito sem a presença do Estado. E essas empresas, Petrobras e Eletrobras, poderiam cumprir um papel importante na própria transição do país. Nós estamos vivendo digamos assim, um processo de piora da nossa matriz energética, porque tem, inclusive, aposta sendo feita no sentido de energia hidroelétrica ser fornecida crescentemente por fontes não renováveis, como é o caso do gás. Então, essas empresas podem cumprir um papel muito importante, porém, desde 2016, a partir do golpe de Estado, na verdade, desde 2017, com a redação daquele documento lá chamado A Ponte para o Futuro, que foi a base desse acordo político, né? Você tem uma reorientação, você tem esse programa de privatizações que eu mencionei, e as coisas estão indo numa outra direção. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Petrobras. Ela não foi ainda privatizada, provavelmente não será, nós vamos brigar para que isso não aconteça, mas ela está sendo privatizada por dentro através do chamado fatiamento, né? É disso que Clovelmar vai falar um pouco agora. Fiz essa introdução só para dar um panorama mais geral e convidá-los a lerem, né, essa nota técnica que procura discutir esse assunto. Clovelmar? Boa tarde, valeu, Paulo, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Prazer vê-los aqui novamente. Só um comentário inicial, o David avisou aqui que está tentando entrar, está ligando lá o aparelho dele para poder entrar na atividade. Então, já está chegando, acho que é o tempo que eu levo para fazer minha fala aqui também inicial com vocês. Bem, eu quero pegar do ponto que o Paulo falou, né? A gente tem aqui no Rio, tem uma equipe que discute as empresas estatais, a gente tem uma presença, né? Eu mesmo sou um técnico que fico em uma subseção que tem uma relação fortíssima com as empresas estatais, né? No caso a FUP, e a gente tem um acúmulo de debates já acontecendo. Acho que esse evento aqui é um evento que nos ajuda nesse momento de divulgar até esses materiais, né? Então, acho que o Paulo já falou um pouco sobre isso. Eu também vou aqui aproveitar para projetar alguns slides com vocês. Eu posso projetar. Prefere? Pode ser? Não, eu posso ir passando aqui. Tudo bem. Já consegue ver aí? Já? Já. Então, acho que para a gente discutir o papel das empresas estatais, e no caso do petróleo, acho que é fundamental a gente entender que o Brasil é um país que tem muito petróleo e um país que vem aumentando muito a sua produção de petróleo, né? Esse gráfico em cima mostra, nos últimos 10 anos, a nossa produção de petróleo. Chegamos aqui a 3,7 milhões de barris dia, que é a linha verde, e de produção de petróleo por dia, né? 3,7 milhões. E, ao mesmo tempo, a gente tem crescido muito a nossa produção de petróleo via esses campos que a gente chama de pré-sal, que foram descobertos em 2006, também até lembrando daquela tabela que o Paulo mostrou, né? Tem muito a ver com aquele período ali na nossa história. Ali foi o período de descoberta dos campos do pré-sal,
e a linha azul mostra já a produção do pré-sal em relação à nossa produção nacional, né? O pré-sal hoje representa aí mais de 70% da nossa produção nacional agora em 2020. Então, se o Brasil é um país que tem muito petróleo e tem uma produção alta de petróleo, também chamar a atenção que o Brasil ainda possui, como o Paulo falou, uma empresa estatal importante, né, que até hoje, mesmo com o fim do monopólio, até hoje tem aí, é responsável por 93% da produção nacional de petróleo, né, que é a Petrobras, e também tem um peso importante, né, praticamente sozinha, 99% da produção de refino. Então, o Brasil tem muito petróleo e tem uma empresa estatal, né, muito forte, muito grande, que atua nesse setor. Aqui embaixo, essas tabelas é um pouco para mostrar a posição do Brasil, o lugar que o Brasil ocupa no mundo em relação à produção de petróleo. Nós somos, em 2019, nós fomos o 10º país maior produtor diário de petróleo. Também em relação ao consumo de petróleo, o Brasil é o 9º país do mundo, e na sua capacidade de refino também o 9º. Então, o Brasil tem além de uma produção grande de petróleo, uma capacidade grande de consumir e refinar esse petróleo. Como o Paulo falou, acho que é importante também ressaltar que, olhando em relação aos países que produzem petróleo, a gente vai perceber que dessa lista dos 10, apenas 2 países aqui, Estados Unidos e Canadá, que têm uma produção mais privada, vamos chamar assim, de petróleo. Os outros países todos têm ou possuem uma empresa estatal forte, que produz petróleo, a Arábia Saudita, todos esses países aqui, na verdade, né, tirando os Estados Unidos e o Canadá, possuem empresas estatais que produzem petróleo, ou grande parte da sua produção também é estatal. Então, o primeiro elemento para a gente olhar é esse. O Brasil é um país que tem uma produção grande de petróleo e tem uma empresa estatal. Mas o Brasil vem, como o Paulo falou também, mudando um pouco a sua posição em relação a isso, né? No caso da Petrobras, essa minha figura aqui que eu tentei montar para vocês, tenta mostrar um pouco a atuação da Petrobras, ou o processo de venda de ativos, né, a participação da Petrobras a partir de 2016, nos diversos setores que ela atuava, que é na nossa esquerda, mostrando que ela sai completamente do setor químico, da geração de energia elétrica, da produção de biocombustíveis, até mesmo a venda da BR, né, o setor de revenda ali de derivados, e vai ficando cada vez uma empresa menor no sentido de áreas de atuação, né? Ela fica com parte da exploração de petróleo, principalmente os campos do pré-sal, vai ficar com metade da produção de refino, e também, por enquanto, está ficando com a Transpetro, que seria, por enquanto, né, uma parte em relação ao transporte de petróleo. Ou seja, aquela empresa que a gente experimentou, né, até mesmo nos anos 60, 70, que foi uma empresa que atuava em vários setores na cadeia do petróleo, ela vai cedendo ativos e vai reduzindo esse papel. Do lado direito, também um outro debate importante, que é a atuação regional da Petrobras. Ela também vai saindo de regiões e de estados do Brasil, né? Sai completamente do norte, do nordeste e do sul, e vai se concentrando no sudeste, principalmente em São Paulo, Rio e no Espírito Santo. Então, é uma empresa que vai deixando de ser uma empresa integrada e também deixando de ser uma empresa que atua em nível nacional. Aqui, essa outra figura é um pouco a comparação desse processo. E aí acho que tem muito a ver com a discussão sobre os preços dos derivados, daqui a pouco eu vou mostrar, olhar o que ela está propondo em relação ao seu parque de refino. No lado esquerdo, novamente, o mapa do Brasil e aí a localização das refinarias da Petrobras, e aqui, principalmente dos anos 50 até 2020, a gente consegue perceber que são refinarias que estão nos centros urbanos e ocupam, de certa maneira,
praticamente todas as regiões do país. Do lado direito é uma figura que eu retirei do plano de negócios da empresa, 2021-2025, que já aponta para uma redução dessas refinarias, ficando apenas com a refinaria do Rio de Janeiro e as refinarias de São Paulo. Ou seja, para a gente pensar um pouco o que vem acontecendo, né, com a política de preços, com o que vem acontecendo com os preços dos derivados no Brasil, é importante perceber que isso tem muito a ver com esse processo de venda de ativos fatiadas, né, da Petrobras e, principalmente, a venda das suas refinarias, né. Aqui, e aí, entrando já no segundo elemento da minha fala, esse gráfico parece um exame de coração, mas não é, e eu vou tentar rapidamente falar sobre ele, porque acho que ele ajuda a gente a entender o que vem acontecendo em relação a essa chamada política de preços dos derivados da Petrobras. Só para a gente ter uma ideia, assim, o número que a gente pensar, agora, durante a pandemia, se a gente pegar de março de 2020 até agora, abril de 2021, o gás de cozinha subiu 56%, a gasolina subiu 53% e o diesel 39%. Isso nesse período de pandemia. No mesmo período, a inflação subiu 7%. Então, a gente vem vivendo um momento que está aqui no cantinho, né? O cantinho direito, um momento de crescimento muito alto dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, principalmente. Esse gráfico, o que ele faz? A gente pegou os preços de gasolina, de diesel e de gás de cozinha nas refinarias da Petrobras, e a gente trouxe esses preços de 2002 até agora, até abril de 2021. E aí a gente consegue perceber que alguns períodos. Quando a gente compara esses preços nas refinarias com o preço do barril, que é essa linha, né, pontilhada amarela, e o câmbio, a taxa de câmbio, que é a linha verde. Tanto o preço do barril quanto o câmbio, ultimamente, tem influenciado diretamente nos preços que a Petrobras pratica nas suas refinarias. Essa é a chamada, que ela chama de política de preços com paridade internacional. Ou seja, toda vez que o preço do barril sobe ou que a taxa de câmbio sobe, o preço do derivado de petróleo na refinaria também sobe. O que a gente consegue perceber quando olha no tempo é que até 2003, a empresa de 2002, né, de 95 em diante, mas até 2003, é uma empresa que já fazia, de certa parte, essa paridade internacional dos preços. Os preços tinham uma variação quase que mensal em relação aos preços derivados nas refinarias. De 2003 em diante, a gente já consegue olhar nas linhas, as linhas mais grossinhas aqui, azul, laranja e cinza, um processo de uma certa estabilidade nos preços. Olha, o gás de cozinha fica praticamente estável, o preço dele na refinaria, de 2003 até 2016. Né? Então, a gente está falando aqui de 13 anos, praticamente sem reajuste do preço de gás de cozinha nas refinarias, mesmo com a variação muito alta do preço do barril de petróleo, né? E aí também a gasolina e também o diesel. Ou seja, a Petrobras fazia, né, nesse período, uma política de preços que levava também em consideração o preço do barril internacional e o câmbio, mas ela começava a levar em consideração outros elementos. Por exemplo, o seu mercado consumidor, tentando garantir esse mercado, então ela segurava um pouco os preços. Ela também levava em consideração a sua produção de petróleo e o custo para produzir esse petróleo, o custo para refinar o petróleo. Ou seja, a Petrobras levava, nesse período, entre 2003 e 2016, uma série de elementos, de fatores, para poder chegar a um preço nas suas refinarias. Bem, a partir de 2016, principalmente aqui a partir de agosto, setembro de 2016 em diante, já consegue perceber o que significa essa política de paridade internacional dos preços, né? A gente vai perceber tanto que o preço da gasolina, do diesel e do gás vão
em disparada. Esses picos aqui, né, no período aqui em 2018, são picos, depois pode até marcar, são os picos de preço que a gente viveu naquela greve dos caminhoneiros. E se a gente olhar para hoje, o preço hoje na refinaria, eles já estão acima do que foi aquele momento lá da greve dos caminhoneiros. Ou seja, como nesse momento o preço do barril de petróleo vem numa crescente, né? E no caso brasileiro, a taxa de câmbio está subindo muito, muito forte, né, nos últimos períodos, agora, no último ano, ano e meio, isso tem impactado diretamente nos preços dos derivados. Bem, mas por que uma empresa de petróleo, como eu falei, um país que tem muito petróleo e tem uma empresa estatal, por que ela pratica esse tipo de, além de vender ativos, né? Por que ela pratica esse tipo de política de preços, de certa maneira, e muito forte, penalizando os consumidores brasileiros? Bem, como resultado disso, a gente pode perceber aqui nessa minha tentativa de fluxo também aqui de entrada e saída de recursos, né? Quando a gente olha o resultado da Petrobras em 2020, uma empresa que teve um lucro que apresentou um lucro de 7,1 bilhões, quando a gente vai olhar no próprio balanço da empresa, quais foram os motivos para a geração desse lucro, a gente vai encontrar lá venda de ativos, essa política de paridade de preços internacionais, ou seja, ela está cobrando o preço no Brasil como um preço internacional, aumentou as suas exportações de petróleo. O Brasil está chegando agora ao patamar de 1 milhão de barris exportados por dia, e, com isso, ela passa também a ter ganhos cambiais com essas exportações. Ela fez, no ano 2020, em especial, o que a gente chama de impairments, mas é uma espécie de, vou chamar aqui de contabilidade criativa, depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas tanto no início do ano, mas como no final do ano, ela fez essa reversão dos impairments, e também um processo de redução de gastos com os trabalhadores, né? Principalmente em relação ao seu plano de saúde. Então, uma empresa que vem vendendo ativo, vem praticando preços internacionais, aumentando a exportação, reduzindo despesas com os trabalhadores e resulta num lucro de 7,1 bilhões. Desses 7,1 bilhões, ela vai, nesse ano, pagar 10,3 bilhões de dividendos. Ela vai usar parte das suas reservas de lucro para pagar 10,3 bilhões de dividendos. E para onde vão esses dividendos? Quando a gente olha aqui embaixo, quando a gente olha embaixo esse gráfico de pizza, ele vai mostrar para a gente o seguinte: a participação dos acionistas da empresa, né? Então, 36,8% dos acionistas pertence aqui, no caso, o grupo de controle, que é a União e o BNDES. 21,5% aqui em verde são os acionistas que possuem as ações da Petrobras no Brasil, os brasileiros, e 41,8%, 42% dos acionistas da Petrobras são investidores não brasileiros. Então, aqui esse fluxo mostra que é uma empresa que está fazendo esse tipo de, uma empresa estatal, né? Que está fazendo esse tipo de movimento para gerar lucro e pagar dividendos, e uma parte importante desses dividendos está indo para fora do Brasil. Esse gráfico aqui embaixo também tenta mostrar isso, né? Pegando aqui uma série de empresas, grandes empresas de petróleo, em 2020, a Petrobras foi a única empresa dessa minha lista aqui, de grandes empresas privadas e estatais, que teve lucro. Então, é um pouco esse movimento que a gente está vendo em relação às empresas estatais, né? Então, para finalizar essa minha etapa, e aí já passando para o David, acho que um ponto importante para a gente pegar é um pouco isso, né? A gente tem uma produção e uma reserva grande de petróleo, nós possuímos uma empresa estatal forte e que tem muito conhecimento, tem uma capacidade imensa de gerar receita, né? Gerar lucros, e a gente acaba, nesse momento da história, utilizando essa empresa para retirar esse petróleo cada vez mais, exportar esse petróleo
para o povo brasileiro praticar preços internacionais, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que toma essa política como parâmetro, né? de vender derivados de petróleo para o seu próprio país com preço internacional, e parte importante desse ganho que essa empresa estatal gera vai em direção aos seus acionistas, né, que é uma política de pagamento, de gerar valor aos seus acionistas, e, além disso, acionistas não brasileiros. Né? Então, acho que era um pouco esse roteiro que eu tinha pensado para pontuar, e aí já ir rolando a bola para o David, que é o coordenador da FUP, para, de certa maneira, também trazer um debate para a gente, que acho que é importante ressaltar um pouco esses ataques que essa organização, né, que as empresas estatais vêm sofrendo, o povo brasileiro e também o próprio David como pessoa, ataque político em relação à sua pessoa e à FUP, né, nesse sentido. Vou passar para o David, então, aqui agora. Obrigado aí, Clovomar, Paulo. É uma boa tarde ainda, né? As companheiras e companheiros. Pedir desculpas aí por ter entrado um pouco atrasado na sala. Eu estava me deslocando de Madredeus para aqui, para a região de Feira de Santana. Estou vendo aqui alguns companheiros e companheiras, né, que são conhecidas, até o Olímpio que está aqui, um abraço aí para o companheiro Olímpio, companheira Renata. É um prazer estar aqui com os companheiros e companheiras. Então, abraço, meu camarada. Olímpio, beleza. Conforme foi sugerido aí pelo Diese esse que a cada dia nos ajuda mais, né? Quem leu o estudo que está publicado aí no site da CUT, que já foi para a imprensa nacional, os impactos da Lava Jato na economia nacional, não somente no setor de petróleo e gás, há essa especificação, mas para além disso, na economia brasileira como um todo, é importante ler. É um material que nos ajuda muito a dialogar com a sociedade e a debater com aqueles e aquelas que ainda defendem, né, a Operação Lava Jato, apesar do estrago que foi feito. O Olímpio sabe bem aí, na área principalmente da engenharia nacional, que foi praticamente devastada, né, todas as grandes empresas do nosso país. Mas, me atendo aqui ao que nós nos propusemos a compartilhar aqui, conversar com os companheiros e companheiras, importante, primeiro, a gente está destacando que a FUP, principalmente desde 2015, vem se debruçando sobre alguns temas para além da pauta corporativa da categoria petroleira. Nós nos lembramos aqui de uma greve que foi realizada ainda no governo Dilma, 2015, quando o nosso companheiro José Maria Rangel estava na coordenação geral da FUP, onde nós, juntos, obviamente, com o Diese e com a participação da categoria petroleira nos congressos estaduais da categoria e no Congresso Nacional da FUP, construímos uma pauta que não discutia temas corporativos. Foi a chamada Pauta pelo Brasil. E lá em 2015, essa pauta que discutia o futuro da Petrobras, né? O que a Petrobras representa para o povo brasileiro, qual o papel que ela deve cumprir no Brasil. Essa pauta acabou, justamente por conta da greve, sendo debatida, discutida com as áreas de estratégia da Petrobras naquele ano. Por sinal, muitas das propostas que foram feitas por nós à época foram acatadas pela gestão da empresa, porque eram propostas oriundas, principalmente aqui, a partir da boa contribuição que sempre nos deu o Diese. Então, lembro-me aqui que nesse ano, já com a fragilização do governo da companheira Dilma, nós tivemos algumas mudanças na gestão da companhia e no governo também. Vide aí o que aconteceu com o Ministério da Economia, que todo mundo aqui se lembra. Vide o que aconteceu com o Ministério da Justiça também, todo mundo aqui se lembra, e dos reflexos disso dentro das empresas públicas estatais, entre elas a Petrobras. Então, nesse ano, nós debatemos principalmente 3 grandes temas, né? A questão da soberania nacional, o papel
das empresas públicas e estatais para o Brasil, para a população brasileira, e principalmente depois do golpe de Estado, ali a partir de 2016 e 2017, com a contra-reforma trabalhista, nós temos tratado também sobre as perseguições, né, que os trabalhadores vêm sofrendo, a partir principalmente dos ataques que o governo tem feito às organizações dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, com relação, primeiro, a esse forte ataque à soberania nacional, é importante aqui nós trazermos luz sobre esse tema, porque essa venda das empresas estatais brasileiras faz parte de um processo, de fato, de transferência, né, dessas riquezas para outros países. Dados divulgados pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas Estatais, por sinal, um bom trabalho que a companheira Rita Serrano tem feito ao longo desses anos, coordenando essas atividades entre esses trabalhadores e trabalhadoras, demonstrou, por exemplo, que no ano de 2019, as empresas públicas estatais geraram um lucro líquido de 107 bilhões de reais. Lucro líquido esse que vai, infelizmente, uma parcela menor para os acionistas minoritários e uma parcela maior, a depender de qual empresa pública a gente está falando, se a estatal é 100% de retorno para a União, que é o acionista controlador majoritário, no caso estatal é dono 100%, de riquezas que ficam para o país. Riquezas essas que são utilizadas de diversas formas pelo Estado brasileiro. E com a venda dessas empresas públicas e estatais brasileiras, nós temos um problema que o Diese tem nos alertado já há algum tempo, e outros economistas também, de que, nesse pós-pandemia, essas empresas públicas estatais vendidas, privatizadas, elas farão uma imensa falta, porque o Estado brasileiro ele não terá capacidade de investimentos aqui no Brasil, e nós teremos aí um Estado totalmente refém, totalmente à mercê do capital financeiro internacional, até porque quem tem adquirido esses ativos são grandes bancos, fundos de investimentos, fundos de pensão e, às vezes, alguma empresa pública ou estatal de outros países que tem aumentado o seu tamanho, né, e o seu poder na geopolítica mundial. Então, temos nos debruçado sobre esse tema da soberania nacional e olhando para além das questões corporativas da categoria, obviamente, e para além também das questões apenas do que trata a Petrobras. Tanto que hoje, hoje não, né, já há algum tempo, a gente tem feito um debate amplo com a plataforma operária e camponesa da água e da energia, onde quase 60 entidades e movimentos participam dessa plataforma, debatendo um projeto popular de soberania energética. Então, é um tema que nos preocupa. Um outro é com relação aos problemas que essas privatizações trazem, porque, principalmente para a sociedade brasileira, porque o papel social que essas empresas cumprem no Brasil, eles deixarão de ser cumpridos. Então, vou dar um exemplo aqui, que até é interessante isso, que até a ANP já está citando isso, que a gente já tem falado há algum tempo, e agora a ANP está citando. Então, vou dar um exemplo, da refinaria da Bahia, onde eu sou lotado. A RLAM está sendo vendida a um processo conturbado de venda, conturbado porque a gente está atrapalhando um bocado, para um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, um fundo soberano ali de Abu Dhabi, que tem outros interesses, não tem interesse com a população, com o cidadão, a cidadã do nosso país, com o desenvolvimento industrial, regional, social, não. O interesse é ter retorno financeiro do investimento que foi feito por esse fundo de investimento e que esse retorno seja o mais rápido possível. Então, nesse caso específico da Mubadala, com a RLAM, os seus terminais, o sistema logístico e o mercado cativo a essa refinaria, a própria ANP está dizendo que vai ter um problema. Poderá haver, por exemplo, desabastecimento de gás de cozinha. Por quê? Porque a Mubadala ela não vai ser obrigada a produzir gás de cozinha. Ela vai produzir aquilo que é mais rentável para ela, aquilo que maximiza
seu lucro e minimiza seus custos. Então, a gente tem sinalizado também os impactos dessas privatizações para a sociedade brasileira como um todo, porque esse papel social que cumprem as estatais, dentre elas a Petrobras, deixará de ser cumprido. E, por fim, companheiro Clovelmar, um outro tema que aqui nós citamos no início e que nós estamos nos debruçando agora com muito mais atenção, devido aos ataques serem mais severos, é com relação à tentativa que esse governo tem feito sempre de acabar com a capacidade de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente através e a partir dos sindicatos. E aí o que está acontecendo hoje comigo não é apenas comigo, não é o David Bacelar que está recebendo uma punição de 29 dias, não é isso. O que eles sinalizam uma punição simbólica para a representação política da coordenação geral da FUP, não é o David, poderia ser outra pessoa que estivesse ocupando esse espaço, para tentar intimidar, amedrontar, criar o clima de terror, de pavor, junto à categoria petroleira. Isso num total desrespeito às leis que nós temos aqui no país, ou seja, a legislação trabalhista, num total desrespeito às convenções da Organização Internacional do Trabalho que nós temos hoje, e que o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção 98, a exemplo da Convenção 135, uma que trata da questão do respeito às negociações coletivas, à autonomia e liberdade sindical e com relação à proteção dos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso foi literalmente rasgado. Então, quando a gente vê esse impacto junto às entidades sindicais, movimentos sociais, que a gente teve uma onda durante essa semana de uma série de manifestações de solidariedade e apoio, a gente até agradece aqui os companheiros e companheiras que puderam fazer isso. Esse impacto é importante porque o que o governo federal quer fazer é, a partir de uma categoria, dar exemplos a outras. Então, por isso, todas as centrais sindicais se manifestaram, entidades internacionais, tanto da área jurídica quanto entidades sindicais como a Industrial, se manifestaram, movimentos sociais, partidos políticos todos da oposição se manifestaram, porque isso aqui é, de fato, um ataque, não somente à autonomia e liberdade sindical, que nós temos, garantidas através das leis aqui e das convenções que o Brasil é signatário, mas também a própria liberdade de expressão. É inadmissível, aqui concluindo mesmo, Clovelmar, que nós não possamos exercer o nosso mandato sindical, que nós não possamos cumprir o nosso papel, porque essa punição que eles estão dando, visando, na verdade, uma demissão por justa causa, foi dada porque nós estamos incomodando e muito a gestão da Petrobras, com as ações judiciais diversas na Justiça Federal, com as articulações políticas no Congresso Nacional e em outras esferas municipais e estaduais que atrapalham o processo de privatização, ao ponto, por exemplo, de, na quinta-feira da semana passada, o Congresso Nacional Brasileiro, de forma institucional, mais uma vez se manifestar através de uma reclamação, que é uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando essas privatizações, de nós estarmos também fazendo a luta, além da luta jurídica, além da luta institucional com as articulações políticas, estamos também fazendo greve. Uma greve que já estava no seu 30º dia, invisibilizada pela imprensa nacional, e que foi suspensa no sábado, dia 3, para nós retomarmos a mesa de negociação. Então, tudo isso vinha incomodando, e somado a isso, vieram as denúncias que explodiram aí na mídia nacional com relação à venda da refinaria a preço vil, onde o INEP fez uma avaliação inicial dizendo que a refinaria, com seus ativos, valia em torno de 3,6 bilhões de dólares, e o BTG Pactual segue essa avaliação, XP Investimentos segue essa avaliação, com percentuais diferenciados, e a própria área interna de desinvestimentos da Petrobras chega à conclusão de que aquilo valia 3 bilhões. Então, como estão vendendo por 1,6? Fizemos denúncia em tudo que é canto, isso incomoda. Incomodou também a denúncia que a gente fez a respeito dessa operação na Bolsa de Valores com ações da Petrobras via informações privilegiadas, principalmente sobre a saída do Roberto Castelo Branco da presidência, que gerou aí 11 milhões de reais de um dia para o outro, para, como estão aí nas
nas páginas, nos sites da imprensa nacional, assessoras do Castelo Branco fizeram essa operação via outro CPF, segundo informações que estão na imprensa. Isso incomoda. E a última, que a gente teve até uma decisão no TRF1, hoje de manhã, e que rapidamente, é assustador isso, rapidamente, em 40 minutos, o juiz refez a sua decisão, mas a primeira foi, sim, de anular esse processo de transferência de uma carteira do nosso plano de saúde, a maioria que sabe como funciona das empresas públicas estatais, são planos de saúde de autogestão por RH, ele transferiu essa autogestão por RH para uma associação, transferindo uma carteira de 2,7 bilhões de reais por ano, sem licitação, sem transparência alguma. Isso, com certeza, ainda vai dar problema. O gerente executivo foi demitido da Petrobras por conta dessas denúncias que nós estamos fazendo. Então, é óbvio que, devido a tudo isso, eles vêm tentar calar a nossa voz, eles vêm tentar intimidar o movimento sindical petroleiro, o movimento sindical brasileiro como um todo, tentando aplicar a lei da mordaça calando a nossa boca. Mas, para concluir de fato, nós ratificamos aqui que não vão calar a nossa voz, não vão nos intimidar, vamos continuar cumprindo o nosso papel, exercendo o nosso mandato de dirigentes sindicais aqui do país, nesse caso, no movimento sindical petroleiro. Então, Cláudio Omar, rapidamente seria isso aqui para compartilhar com os companheiros e companheiras. Peço desculpas se me delonguei um pouco. Muito obrigado, David, por ter podido participar dessa atividade. A gente sabe que você está com a agenda bem enrolada, com um monte de coisas acontecendo simultaneamente, como o Clovemar me falou, mas acho que foi bem importante o que você nos traz aqui, né? Uma visão mais política daquilo que a gente introduziu aqui, privilegiando mais aspectos econômicos, né?